Prezado diácono, caro seminarista, queridos irmãos e irmãs. Continuamos nossa novena em honra da Imaculada Conceição. Estamos nesse caminho do tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora, caminho de consagração. Depois de termos visto a natureza desta devoção, os motivos e figuras desta devoção, São Luís apresenta agora os efeitos desta devoção na alma do consagrado. Ele diz assim, os efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Porque ele também profetiza no seu próprio tratado que muitos farão a consagração, porque ele profetiza que chegará um momento em que muitos farão. Mas nem todos vão ser fiéis. Nem todos vão entender perfeitamente e conseguir. Mas não importa, porque Nossa Senhora quer que cresça cada vez mais esta devoção. E eu tomei por liberdade de colocar como um lema ao tema de hoje, transformados à imagem de Cristo pela mediação de Maria. E ele vai colocando então os efeitos. Quando alguém se consagra, quem faz este processo de consagração, de preparação e consagração, ele diz que o primeiro efeito é o conhecimento e desprezo de si mesmo. O escravo de Maria tem que conhecer, tocar a fundo o nada que ele é. São Luís ele vai repetindo isso várias vezes no seu tratado. Inclusive, uma semana inteira ele dedica de preparação a isto, ao conhecimento de si mesmo. Portanto, o Espírito Santo, por intermédio de Maria, sua querida esposa, dará aos que se tornarem fiéis às práticas interiores e exteriores desta devoção, um conhecimento do fundo mal de sua alma, sua corrupção e sua incapacidade para todo bem. Notem, irmãos, isso que nós não gostamos nem somos capazes de olhar para nós mesmos. Somos sempre muito capazes de olhar os defeitos dos outros, os pecados dos outros, a ruindade dos outros. Difícil é reconhecer nossos próprios defeitos. Alguém já disse, né? Se nós fizéssemos aqui um teste, e o padre distribuísse uma folha e uma caneta para todo mundo, e coloque assim, olha, coloque aí todos os defeitos do teu marido. Eita, todos os defeitos da tua esposa. Que seja, todos os defeitos dos teus filhos, eita, dos teus pais, da tua sogra. Nossa, o padre tem mais folha aí? Vamos pedir, né? Agora pega as folhas, agora coloque os teus defeitos. Ia demorar, a gente ia demorar a começar a escrever. Porque é fácil olhar, porque estamos cegos pelo espírito da soberba. A consagração quer destruir o poder do espírito da soberba sobre nós e fazer conhecer o fundo mal. Você sabia que você tem um fundo mal? Você é mau? Você tem um fundo mal? Você tem corrupção dentro do teu coração? Padre, você é incapaz de fazer o bem? A prova é que você tem alguém com certeza que você não consegue amar, que você não consegue perdoar, porque você é incapaz de fazer esse bem. Daí que, em consequência deste conhecimento, quando o Espírito Santo vai dando essa luz do conhecimento do fundo mal, qual é a consequência? O devoto terá um horror em pensar em si mesmo, egoisticamente, porque nós somos egoístas. Nós fazemos o mundo girar em torno a nós mesmos. Tudo é para mim, tudo é relacionado a mim, tudo sou eu quem gosto, sou eu quem dito, sou eu quem digo. E ai se o outro não fizer como eu quero,
como eu gosto, como eu aprovo, ai dele. Ai dele. Ou ai de mim. Porque aí, dependendo do temperamento, a pessoa desaba, entristece, etc. Só porque os outros, é pirraça de criança, porque o outro não está fazendo o que eu quero. Dependendo do temperamento, eu explodo. Eu quero controlar o outro. Eu quero mandar na vida do outro. A humilde Maria dará, enfim, a seu escravo parte de sua profunda humildade. É isso que ela quer fazer. Aquele que se consagra a ela, ela quer dar algo dela para o seu escravo. A sua humildade, parte da sua humildade, com que se desprezará a si mesmo, sem desprezar pessoa alguma, e até gostará de ser desprezado. Olha que coisa impressionante. Eu vou me desprezar sem desprezar a ninguém, e até vou gostar de ser desprezado. Isso é loucura, é a loucura do Espírito Santo. Não é um masoquismo, porque ela se sentirá feliz, não entristecida. A tal ponto, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, a grande Santa Teresa, as pessoas já sabiam em vida dela. Se alguém queria ser amado por ela, era só tratá-la mal. Ela tinha um quê especial de tratar melhor ainda a pessoa que era mais seca com ela, mais ingrata, mais dura. É o Espírito Santo, não é a natureza humana. Porque qualquer um de nós, se alguém nos dá uma resposta maldita, meu Deus, se alguém vira a cara para mim, nossa. A santa não. A santa fazia o contrário. Um segundo efeito da consagração, quando ela é bem vivida, diz São Luís, é a participação da fé de Maria. Maria foi a criatura com a fé mais perfeita que já houve na face da terra. Nós dizemos que Abraão é nosso pai na fé, e é. E Maria é nossa mãe, mas supera a fé de Abraão. Nossa Senhora não tem mais fé, hein? Padre, que negócio é esse? Claro, porque a fé é só para este lado do mundo. Quem já morreu, quem já vê a Deus face a face, não tem mais fé. Porque a fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Por isso também Jesus Cristo nunca teve fé. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus. Enquanto ele vivia aqui na terra, ele contemplava o Pai e o Espírito Santo, face a face. Ele nunca teve fé. A fé é só para nós. É acreditar sem ver. Pois bem, a Santíssima Virgem dará a seus escravos de amor uma parte da sua fé, a maior que já houve na terra, maior que a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Agora, ela, reinando nos céus, já não tem essa fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus, pela luz da glória. E com o assentimento do Altíssimo, ela guardou esta fé para seus fiéis, servos e servas na igreja militante, para nós. Quanto mais, portanto, alguém ganhar a benevolência desta princesa e virgem fiel, tanto mais profunda fé terá em toda a sua conduta. Porque o que nós precisamos, irmãos, é de fé, é viver de fé. Porque a nossa fé é pequena. A prova disso é que quando passamos por alguma tribulação, desabamos. Por quê? Porque não temos fé. Alguém já disse assim: ah, não, a minha fé, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Você tem fé mesmo? Nosso Senhor disse assim: quem tiver a fé do tamanho da semente de mostarda, diz a este monte, sai daqui e se joga no mar, e ele vai. Você tem fé grande? Então diz ali a Serra do Sambê, sai dali e vai lá para o Boqueirão. Vai lá para o Sambê. Você tem fé para isso? Então não me diga que você tem fé. Porque nosso Senhor disse que a fé é do tamanho de um grão de mostarda muda montanhas. Muda a Serra do Sambê com a tua fé? Então não me venha dizer que tem a fé. Nós precisamos da fé
que o Senhor nos dê fé todos os dias e nos faça crescer na fé. E que fé é essa? Que fé é essa que Nossa Senhora quer nos dar? Não consegue um pouco d'água, que eu estou mais rouco que... E a gripe que está voltando. Nossa Senhora quer nos dar uma fé, ela quer nos dar uma fé pura, ou seja, uma fé despreocupada de tudo que é sensível e extraordinário, ou seja, uma fé pura, que não faz com que eu fique atribulado com o que vai acontecer. É uma fé pura, sem contaminação. Uma fé viva e animada pela caridade, que fará com que o escravo tenha todas as suas ações motivadas por puro amor, não por interesse, não por egoísmo. Uma fé firme e inquebrantável, ou seja, não quebra. O que está acontecendo na tua vida agora, que a tua fé está a ponto de quebrar? Pois peça esta fé à Nossa Senhora. Ela quer te dar uma fé inquebrantável, que não quebre por nada. Como um rochedo que os manterá firme e constante no meio das tempestades e tormentas. Uma fé ativa e penetrante, que semelhante a uma chave misteriosa que abre portas celestiais, esta fé abrirá o coração de Jesus para a tua vida. Uma fé corajosa, que fará o devoto da Virgem empreender sem hesitações e realizar grandes coisas para Deus e a salvação das almas. Uma fé, finalmente, dirá São Luís, como arma invencível. E que arma invencível é esta? Para que esta arma? Para eu conseguir coisas para mim? Não. Para que tudo que eu pedir para mim eu vou conseguir? Não. Porque o devoto e escravo de Maria não tem mais vontade própria. Tudo é da sua Senhora. Esta fé como arma invencível é uma arma do qual o escravo se servirá para aclarar os que jazem nas trevas, amigos, conhecidos, parentes, que estão nas trevas, no erro, na ignorância, para abrasar os tíbios e os que necessitam do ouro candente da caridade, para dar vida aos que estão mortos pelo pecado, para tocar e comover por suas palavras doces e poderosas os corações de mármore, duro e frio. Tem gente que tem um coração de mármore, é duro e frio. O escravo de Maria tem que ter uma fé como arma invencível, para que com doçura e poder, ou seja, unção do Espírito Santo, possa tocar os corações de mármore e os cedros do Líbano, árvores enormes, aparentemente intransponíveis, para serem derrubadas, e para, enfim, resistir ao demônio e a todos os inimigos da salvação. Um terceiro efeito para aqueles que vivem com fidelidade esta escravidão a Maria é a graça do puro amor. Esta mãe do amor formoso é uma expressão do livro do Eclesiástico, quando fala da sabedoria divina, fala que a sabedoria é a mãe do amor formoso. A igreja sempre aplicou também a Nossa Senhora. Ela é a mãe do amor formoso. Jesus é o amor formoso, é o belo amor. Ela é a mãe do amor formoso. Ela aliviará o coração de seu escravo de todo escrúpulo e de todo temor servil. A gente, e gente muito boa, gente que quer amar a Deus, mas que vive com medo de Deus, com escrúpulos, e serve a Deus com temor servil, achando que a qualquer hora Deus vai mandar um raio na cabeça dele, pensando que Deus vai me castigar toda hora. Nossa Senhora quer tirar
esse temor servil e encher o coração de seu escravo de puro amor. E então esse escravo deixará de olhar para Deus com receio, mas com puro amor unicamente. Conversará com Ele confidencialmente, como um filho conversa com seu bondoso pai. Um sacerdote amigo meu que viveu um tempo na Espanha me contou que, conversando com uma senhora muito boa, piedosa inclusive, uma senhora entrada em muitos anos, e ele conversando, naquelas conversas, era como uma direção espiritual. Ele toda quinta-feira almoçava na casa dela. E ela era uma senhora espanhola, mas pobre, que tinha suas galinhas e cultivava batatas. Todo dia o almoço era alguma batata com ovos. E no domingo, aí já era o frango, já era etc. Então, nas quintas-feiras que ele ia lá, ele comia batata frita e ovo frito. Era o almoço. Na sexta-feira era tortilha de batata, que é batata com ovo mexido. E assim alternando. Bom, esta senhora, quando aprendeu deste sacerdote que ela podia conversar com Deus, como falamos com um amigo, ela perguntou ao padre: Padre, mas eu posso falar com Deus assim como eu estou falando com o senhor? Pode. Aquela mulher chorou, porque ela viveu a vida inteira sem ter aprendido que podia falar com intimidade com Deus. Que impressionante. É isso que Nossa Senhora quer nos dar. Ela quer nos ensinar a que nós falemos com intimidade com Deus. E se este escravo vê que ofendeu a Deus, humildemente lhe pedirá perdão e amorosamente se levantará sem perturbação, nem inquietação, e sem desfalecimentos se levantará e continuará seu caminho em busca da santidade. Um quarto efeito que diz São Luís, que a verdadeira devoção dará ao seu devoto, ao escravo de Maria, é uma grande confiança em Deus e em Maria. A Santíssima Virgem encherá o consagrado a ela de grande confiança em Deus e nela. Um outro ponto, um outro efeito, é a comunicação da alma e do espírito de Maria. E aqui, São Luís, repleto do Espírito Santo, faz uma grande profecia, que ainda não se cumpriu, que é impressionante, que está ali como uma pérola do Evangelho que está enterrada. Nem todas as vezes os que leem o tratado percebem, mas aqui ele vai fazer uma grande profecia. E é a profecia sobre o reino de Maria. E ele vai dizer que os escravos de Nossa Senhora, quando forem muitos e quando forem fiéis, o mundo será renovado pelo Espírito Santo. E ele dirá assim: quando virá este tempo feliz, em que Maria será estabelecida Senhora e soberana nos corações, para submetê-los plenamente ao império de seu grande e único Jesus. Porque quando mais forem os escravos de Maria, mais esta Senhora entregará seus escravos a Jesus, e Jesus renovará os corações. E quando forem grandes estas renovações, o mundo será transformado. Quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar, então coisas maravilhosas acontecerão neste mundo. É uma profecia. Acontecerão coisas maravilhosas quando esta consagração se expandir e as almas forem fiéis a esta consagração. Onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa, como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente. Haverá um novo Pentecostes no mundo.
Mas quando o Espírito Santo tiver formado e encontrado nas almas os corações como o de Maria, escravizados a elas descerá o Espírito Santo abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente do dom de sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. E termina assim São Luís, falando com quem está lendo o tratado: meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, ou seja, este mundo de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo do seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria, para amar e glorificar Jesus Cristo. Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a perfeita devoção a Maria Santíssima, como eu ensino, diz, ensinada por São Luís. E ele termina então com uma frase em latim: Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae. Para que venha o teu reino, Senhor, que venha o reino de Maria. Irmãos, que venha o reino de Maria, por nós, em nós e conosco, para que venha o reino de Deus sobre nós. Que aquele pedido do Pai Nosso se faça realidade. Venha a nós o vosso reino. Ele dirá também que efeito desta consagração é a transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma, pela fidelidade às práticas desta devoção, ela dará fruto em seu tempo, e seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. É isso que Nossa Senhora quer fazer com seus escravos, que nós demos fruto e luz a Cristo em nós, que seja gerado Cristo em nós, da mesma forma que ele foi gerado no ventre de Maria. Inclusive é uma oração de São Luís que está sendo feita nessa novena: ó Jesus vivens em Maria, ó Jesus que vive em Maria, como ele passou 9 meses no ventre de Maria e foi sendo gestado e crescendo como neném. É isso que Maria quer fazer com seus escravos consagrados a ela, que Jesus Cristo vá sendo gerado em nós e pouco a pouco nós sejamos de verdade cristãos, outros Cristos. Porque Jesus Cristo ainda está muito fraco em nós, porque não conseguimos amar os inimigos, não conseguimos rezar pelos que nos perseguem. Nós, por qualquer coisinha, já estamos desanimados. Queremos impor nossa vontade dos outros. Nossa fé é fraca. Fugimos dos sacramentos, não rezamos, apegamos-nos a nós mesmos e ao pecado, etc, etc. Nós precisamos de Maria. E por último, dirá ele, efeito desta devoção é fazer com que o escravo de Maria dê a maior glória a Jesus Cristo. Ele chega a dizer que por esta prática, fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês que por qualquer outra, embora mais difícil, em muitos anos. Muitos jejuns, muitas penitências de muitos anos não são nada em comparação a um mês de consagração a Maria. Por quê? Porque aquele que se consagrou deu tudo a Maria. E a pequena coisa feita por nós, miseráveis pecadores, ela embeleza com as suas graças e virtudes. Ela entrega a Deus por meio de suas mãos. A própria Virgem Maria oferece a Jesus Cristo o presente das nossas ações, orações, etc. É ela quem oferece a Deus. Não somos nós mesmos. Então, o escravo descansa, porque ela cuida dos seus filhos e servos. A Virgem Maria, tudo que nós damos a ela, imediatamente ela oferece a Deus. Nunca pensais em Maria sem que ela, em vosso lugar, pense em Deus.
Nunca louvais nem honrais sem que ela convosco louve e honre a Deus. O que significa isso? Cada vez que eu louvo a Maria, eu estou perdendo a voz. Cada vez que eu digo uma Ave Maria, ela imediatamente louva a Deus, comigo e em meu lugar. Por isso, o escravo descansa. Ele pode louvar, cantar só a Maria, e Maria louvará sempre a Deus em seu lugar e com os seus braços. Da mesma forma que Santa Isabel louvou a Maria e disse que ela era bem-aventurada porque acreditou, o que fez Maria imediatamente? Cantou Magnificat anima mea Dominum. Santa Isabel louva a Maria e ela imediatamente diz: a minha alma glorifica o Senhor. Esta é Maria. Todo louvor a ela, imediatamente ela magnifica a Deus. Ela dá glória a Deus e nos leva nesta glória a Deus. Que Nossa Senhora da Conceição Imaculada, nesta novena que estamos nos preparando para a sua festa, nos ajude a vivermos como verdadeiros devotos e aqueles que quiserem se consagrar, consagrados a ela, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.